domingo 21 de agosto de 2022. São 19 horas e 30 minutos em todo o território nacional. Este é o Telenotícias. Boa noite e seja bem-vindo. Seguimos com as notas de destaque. Quelimane celebra hoje 80 anos de elevação à categoria de cidade. Líder do MDM critica o governo central por não alocar fundo nas autarquias governadas pela oposição. Após longo período de controvérsias, corpo de José Eduardo dos Santos regressa a Angola. Guterres quer cereais russos nos mercados. Estas e outras notícias a acompanhar nesta edição do Telenotícias. Momento de acompanharmos as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que Quelimane celebra hoje 80 anos de elevação à categoria de cidade. A reabilitação das principais vias de acesso é um dos desafios do presidente do Conselho Municipal da Autarquia. A efeméride coincide também com a inauguração da Catedral de Quelimane. São 80 anos de elevação à categoria de cidade de Quelimane. Este evento que conta com o governador da província da Zambésia, também embaixadores de países parceiros de Quelimane. Portanto, é marcado por estas festividades. Estamos mesmo em frente ao Conselho Municipal de Quelimane. E um dos desafios aqui levantado pelo presidente desta urbe, Manuel de Araújo, é a reabilitação de estradas e também, portanto, o melhoramento das vias de acesso, também de saneamento a nível desta urbe. Temos projetos e o dinheiro já está assegurado para construirmos mais estradas. Aquela estrada que sai do Andling até ao bairro Brandão vai ser ou alcatroada ou vamos pôr pavê. O concurso já foi lançado. Aquela estrada que era chamada Avenida do Maputo, nós chamamos agora da Avenida Max Love, que sai ali da casa de Sua Excelência o Governador, ali no quartel, no Marina Gani, vai até a Torrone Velho, onde vai se ligar com aquela estrada que sai do aeroporto até Torrone Velho. Vamos alcatroar ou vamos pôr pavê. A celebração dos 80 anos de Quelimane, a elevação à categoria de cidade, coincide com a reinauguração da Catedral de Quelimane. É um edifício do século XVIII, isto é, foi fundado em 1776. Este ano completa 246. Era um edifício deixado à sua própria sorte, mas neste momento mereceu uma nova roupagem. Foi reabilitado e requalificado. Agora já tornou-se um local, tanto patrimônio do Estado, também uma casa cultural, onde cada pessoa, ou seja, as pessoas possam entrar neste local, portanto, para ver e também o que está dentro deste edifício. Também de recordar que aqui jazem restos mortais de alguns religiosos da era colonial. O que tem a dizer sobre este novo edifício? É uma nova imagem da catedral? Que reflete a união dos zambesianos, com o objetivo de trazer um bem comum que vai servir à sociedade. Dou os meus parabéns à Associação Bons Sinais e desejo que exemplos destes aconteçam mais vezes. Isso acontece numa altura que também Quelimane celebra o seu aniversário. Qual é o seu sentimento como munícipe desta urbe? Isto veio a calhar muito bem e estou feliz por isso. Estou feliz por isso. Como cidadão, o que gostava com que mudasse aqui em Quelimane? Eu penso que há trabalhos em cursos e leva tempo. Há muito que se pode fazer por esta cidade e eu penso que as pessoas estão a trabalhar nesse sentido, não é? Meu nome é Costa Amado. Para mim, esta imagem que hoje estamos a assistir e estamos a testemunhar
de modo como as obras foram feitas e aquilo que são as declarações das pessoas que fizeram parte para a reabilitação disto, significa um espírito de humanismo, amor pela nossa cidade de Quelimane. Isto é mesmo muito importante, porque isto une-nos como um povo, como munícipes da cidade de Quelimane. Quelimane celebra os 80 anos de elevação à categoria de cidade. Qual é o seu sentimento como munícipe? Bom, isto, como nós vimos e testemunhamos, é grande alegria para todos aqueles que são residentes em Quelimane, mesmo os da diáspora, aqueles que vieram de fora, vieram testemunhar como os quilimanenses se sentem à vontade na sua própria cidade. Fica-nos marcados nos nossos corações, temos que estimá-lo para que dure por muitos, muitos anos. Quelimane celebra mais um aniversário. O que tem a dizer como munícipe desta urbe? Parabéns ao munícipe, que haja muitas melhorias, é o nosso desejo. Vamos todos trabalhar em conjunto para frente ao caminho. 80 anos de elevação de Quelimane à categoria de cidade. Com essa notícia, seguimos com outras notas informativas ainda na atualidade nacional. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane e Machache assinaram recentemente um memorando de entendimento de modo a melhorar a proteção dos direitos das crianças e mulheres naquela província do sul do país. De acordo com a coordenadora-geral da Machache, Olga Mokupulani, o memorando vai ajudar na fortificação dos direitos das crianças, raparigas e mulheres, dando impacto não só à província de Inhambane, mas também às demais províncias. A motivação é muito grande. Como sabem, nós trabalhamos na componente dos direitos das raparigas, das mulheres e das crianças. E esse grupo social é o mais afetado pela corrupção no nosso país, em especial na nossa província. E foi isso que nos motivou para que, em conjunto com o Gabinete Provincial de Anticorrupção em Inhambane, pudéssemos ter este acordo que vai impactar praticamente as nossas intervenções, não só a nível da província, que tem foco, por exemplo, através de projetos financiados pela ActionAid, pela FDC, pela Backup, mas também a nível de outras províncias onde nós estamos, porque este é um aprendizado que vai ser partilhado para com outras províncias, para que em conjunto possamos seguir um exemplo e possamos nos focar naquilo que são os direitos primários deste grupo a que me referi. Mokupulani reitera que o trabalho com o Gabinete de Combate à Corrupção vai promover o fortalecimento e a capacidade dos ativistas. Com o Gabinete Provincial, nós já fomos honrados desde 2016 pelo primeiro acordo, memorando, e de lá para cá temos trabalhado com o Gabinete. Esperamos que depois desta, digamos, da melhoria das questões do Covid, as nossas ações melhorem e, de fato, vão melhorar, porque existem as condições para nós podermos trabalhar com o gabinete. A questão, por exemplo, de o gabinete fortalecer nossos ativistas será tomada em conta com muita responsabilidade, porque são eles que lá no terreno, não é, trabalham diretamente com as comunidades. O fortalecimento e a capacitação não vai se basear somente nos ativistas, mas também os nossos supervisores, e que são na equipe total da Machache, que é uma equipe muito grande a nível do país, vai aprender e vai se beneficiar desses conhecimentos que vão nos ser trazidos pelo gabinete. Por sua vez, Sinai Lonzo, diretor do GPCCI, diz que a colaboração com a Machache é antiga e tem resultados positivos. Este memorando para o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção é um input nas atividades, porque primeiro precisa saber que nós começamos desde 2016 a trabalhar com a Machache no memorando, renovamos em 2019, em 2022 também estamos a renovar. As nossas atividades viram-se incrementadas no sentido de prevenção
porque conseguimos, por exemplo, trabalhar com os núcleos anticorrupção em todas as escolas da província. Formamos líderes comunitários, líderes religiosos. Foi graças à colaboração com a Machaf. Questionado sobre a situação da corrupção em Inhambane, o diretor respondeu. No primeiro semestre deste ano tivemos 44 processos entrados, dos quais 29, portanto, findos. Destes 29 tivemos 18 acusados, 9 arquivados e 2 remetidos a outras instâncias. Em termos de percentagem, tivemos cerca de 65,90%, o que é uma subida relativamente ao período igual do ano 2021, que tivemos cerca de 31 processos entrados e findos 20, portanto subimos para o primeiro semestre de 2022. No segundo semestre deste ano foram cerca de 2.429.315 meticais e 97 centavos o valor envolvidos. Mas deste valor conseguimos recuperar 66.744 meticais e 19 centavos. Mas já no período de 2021 não conseguimos recuperar nada. A venda informal revela-se nos últimos dias fonte de renda de várias famílias chefiadas por mulheres que levantam cedo à busca de sustento. A venda informal revela-se uma fonte de sobrevivência de várias famílias moçambicanas chefiadas por mulheres. No país, é comum ver cada vez mais pessoas optando por meios próprios para obter uma renda familiar. Cada uma traz consigo uma história diferente. Por sofrimento, saio de Santa Isabel e pegar chapa para aqui. Na minha casa nem para nada de comer, é tudo é sacrifício. Eu vou aqui mesmo no mercado de Simpeito. Quando é que a Carla consegue fazer por dia? Às vezes não acabo a caixa, não é? A caixa de maçã, neste caso. Vendo por dia, por exemplo, no mês passado, esse mês, não está muito fácil, tá a ver, vender. Essa maçã aqui, por exemplo, essa maçã que eu estou a vender, tem dias que eu só acabo 2 tabuleiros, e cada caixa, se eu acabasse caixa, vale a pena, porque sai um pouco. Não está fácil. Estamos a tentar andar, não é? Não está fácil. Esta atividade tem se notabilizado mais na venda de verduras, frutas, peixes, roupas e calçados. É parte significante da realidade econômica vivida na capital e também em outros municípios. O que me faz vender é que eu não tenho trabalho. Sim, por essa razão resolvi vir vender. Meu filho acorda que horas? Vai guevar aonde? Chega aqui que horas? Eu saio daqui, vou guevar em Inhambane. Sim, tenho que subir caminhões, ir para lá, entrar no mato, procurar a mercadoria, trazer para a estrada, de estrada subir caminhoneta, caminhões, qualquer... Porque mais bomba não ajuda, agora a vida está cara, tenho que subir caminhões para aqui. E chego aqui, descarrego, então tenho que levantar às 4 para vir aqui. 4 e tal, 5 estou na rua para poder vir estar aqui. Para aqui não tem como você vir vender às 4 horas aqui. Tem bandidos, como consegue ver o mato, que não ajuda a chegar até aqui às 4 horas. A senhora tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. E com o negócio que faz, consegue sustentar a família em casa? Consigo sim, consigo. Pelo menos para não deixar crianças sofrer, né? Consigo, sim. Para as minhas laranjas, arrumar na minha banca, que é bom para mim. E é que me ajuda, mesmo tendo um marido que também me sustenta, mas também quero fazer minhas coisas para mim, para as crianças em casa. O economista Felisberto Timba afirma que a venda informal contribui para o avanço da economia nacional. Bom, no meu ponto de vista, embora o setor informal esteja associado com a falta de oportunidade, a elevada taxa de desemprego, etc., ela por si tem um grande impacto ou contribui para aquilo que é o desenvolvimento econômico do país, na medida em que dentro da sua informalidade, ele consegue absorver cerca de 13
3 milhões de pessoas, né? 3 milhões de cidadãos moçambicanos, isso segundo os resultados do inquérito do Instituto Nacional de Estatística 2021. Então, se ele absorve quase a metade da população, estamos a dizer que reduz o nível de privações ou reduz a privação de bens e serviços básicos desta população. Fora isso, também o setor informal por si só consegue fazer chegar às populações ou a população mais necessitada, onde o formal não consegue atingir. O setor informal por si só já abrange essas pessoas, já alcança essas pessoas, reduzindo o nível de dependência, reduzindo o nível de privações, sem contar que por si só o rendimento familiar vai aumentar com base neste setor informal. Olhando noutra perspectiva da taxa de desemprego, esta metade da população moçambicana ganha uma ocupação, aliviando a dependência da oferta do emprego por parte dos setores formais. A falta de emprego é apontado como uma das razões do surgimento da venda informal. Esse fenômeno é assistido por vários países do mundo. A venda informal revela-se. Mais desenvolvimento deste assunto, assista a grande reportagem logo após o Telenotícias. Ainda sobre a venda informal, Fonseca diz que o governo devia criar condições para que as vendedeiras informais tenham espaço para exercer as suas atividades antes de expulsá-las do local onde se encontram. O jurista falava numa entrevista exclusiva feita à FTV, ou melhor, feita pela FTV. São várias famílias do mundo e no país que vivem na base da venda informal. O desemprego e o custo atual de vida afeta negativamente famílias de baixa renda. Nos mercados, nas paragens, nas ruas, nas pontes, é comum ver pessoas a vender para ter sustento. Já estraguei 4 implamas que eles chutaram. Essa semana, da segunda-feira, levou um plástico de refresco. Como vê aqui é pouco. Carregou um plástico, tinha água e tinha aquele refresco assim, pequenita e sumo e energético. Só ficou com isso aqui. E na venda já passou muitas coisas. A polícia quando chegar aí, quando você não corre, leva. Quando chegar aí também você tem que correr com esse balde, fugir, depois voltar e verificar. Quando ver o carro é assim, fugir, voltar com um balde e ficar. Você tem que ficar atento. Quando olhar lá no semáforo, ver que o carro está a vir, você fugir. Todos os dias é correr, não há maneira. O jurista Vítor Fonseca condena a atitude da Polícia Municipal em expulsar essas vendedeiras, sustentando que devia existir políticas de salvaguardar os direitos das vendedeiras. A realidade devia fazer é criar pontos estratégicos para que essas pessoas pudessem estar. Podia dar um exemplo muito claro. Neste momento temos a situação que os jovens que andam a polir as viaturas a nível da cidade devem sair. Devem sair para onde? Essa é a primeira questão. A política é boa para questões ambientais, questões de poluição. Portanto, isto é muito bom. Mas faltam políticas satisfatórias. Essas políticas satisfatórias é na necessidade de poder se criar certos locais, até podíamos dizer, onde foi retirada a FACIM, todo aquele que precisa lavar o seu carro, os jovens estão lá para poder vender. A sociedade critica a ação do município de expulsar as vendedeiras. Bem, do ponto de vista de segurança é positivo, mas que deve-se encontrar alternativas. Não é só retirar as pessoas de um local sem criar alternativas, né? É óbvio que o Conselho Municipal sempre vai dizer que, olha, temos bancas nos mercados, mas é preciso, porém, criar estas condições lá dentro do mercado, né? Retirando outras pessoas com bancas informais, em sítios informais, para dentro do mercado. Assim, os clientes irão ter, porque as senhoras reclamam que tem o problema dos clientes que não entram, porque com venda tem clientes, tem vendedores que estão fora do mercado. É preciso que o Conselho Municipal encontre
formas óbvias para com que as senhoras possam vender. Não basta retirar, é preciso criar espaços próximos com segurança, que é para elas poderem vender e autossustentarem as suas famílias. Primeiro, eles tragam, sim, afeto. Porque, em primeiro lugar, eles também passaram daquilo. Para chegarem naquela profissão que eles têm, começaram dali. A mãe talvez tinha banca para sustentar a eles, então não acho positivo. Embora a polícia esteja sempre no local, não é suficiente para extinguir a venda informal, pois várias são as pessoas que compram os seus produtos na hora da ponta. A situação está longe de terminar. Deve haver outras medidas para solucionar fato que se torna o centro de assaltos na cidade. Segundo o diretor executivo do Centro para o Desenvolvimento, ou melhor, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga, os pequenos produtos são a chave para a sustentabilidade da indústria agrícola. A África conta atualmente com 60% da terra arável do mundo, o que representa uma enorme oportunidade para garantir a segurança alimentar dos seus cidadãos, bem como estimular o crescimento econômico através das exportações. Quando amanhece, a primeira coisa que nós queremos, para além da água, são os alimentos. São os alimentos. Os alimentos agora assumem a forma de produção industrial, produção industrializada. Mas a realidade mesmo é que são as cadeias de valor dos pequenos produtores que levam aquilo que nós consumimos logo que o dia amanhece. Quer seja mandioca, quer seja batata doce, quer seja pão, quer seja alface, quer seja tomate, cebola. Isso aí é assegurado pelos pequenos produtores através de cadeias de valor dos pequenos produtores. Em Moçambique, a agricultura é atualmente a atividade econômica de maior importância para o país, por ser aquela que garante a subsistência de 80% da população, dada a qualidade de terra arável excelente para a agricultura. Contudo, apenas uma pequena parte desta terra é atualmente utilizada para este fim. Por sua vez, o representante da Oxfam Moçambique, Anderson Rafael, fala dos efeitos da pandemia da Covid-19 que teve o seu reflexo no setor da agricultura. Refletir sobre uma matéria que é preocupação dentro do governo e do Ministério da Agricultura no nosso dia a dia. Todos nós sabemos que neste ciclo governativo que nós nos encontramos, começamos por sofrer aquilo que são os efeitos da pandemia do Covid, que teve o seu reflexo no setor da agricultura. Mas, mesmo assim, nós conseguimos tomar algumas medidas iniciais e muitas avaliações foram feitas, permitiram provar que o setor da agricultura foi aquele que, mesmo assim, conseguiu manter algum crescimento e, dessa forma, alavancar ou estabilizar aquilo que é a nossa economia. Segundo o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, as decisões do provedor de justiça devem promover uma cultura de conservação do meio ambiente. O presidente falava à margem do lançamento do Manual dos Magistrados sobre crime contra a vida selvagem. As nossas decisões devem promover uma cultura de conservação do meio ambiente. Adelino acrescenta igualmente que, para além de promover uma cultura, devem ainda exercer a sua função educativa. Nossas decisões devem promover uma cultura de conservação do meio ambiente. Os atores da justiça, mais do que meros aplicadores da lei, devem exercer a sua função educativa, tornando-se também eles, os aplicadores da lei, agentes de mudança. O presidente ressalta:
Sabemos que a proteção da vida selvagem requer a intervenção concertada de vários atores, mas queremos desempenhar o nosso papel. Cada um deve fazer a sua parte e nós queremos fazer a nossa parte. Regressamos à região centro do país. O líder do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, critica o governo central por não alocar fundos nas autarquias governadas pela oposição. A cidade da Beira, capital da província de Sofala, celebrou 115 anos da categoria da elevação da cidade. Cerimônia esta realizada na praça do município, onde contou com a presença de vários munícipes e partidos políticos, acompanhado com a banda militar. Em entrevista ao líder do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, que também participou, começou por parabenizar a cidade e lamentou por parte do governo central por não alocar fundo nas autarquias governadas pela oposição. O meu sentimento ao participar nessa cerimônia, primeiro é para manifestar a nossa satisfação junto aos cidadãos e ministros da Beira, dizendo que estamos juntos. E também para reforçar a mensagem profética e histórica, dizer que todos devemos continuar a cuidar da cidade da Beira. Celebrar 115 anos de existência de uma cidade é uma longa vida. E a Beira de hoje não é a Beira de ontem. A Beira de hoje é a Beira, super Beira. Quem conheceu a Beira há 20 anos atrás e vê a Beira hoje, em particular depois daquele vendaval, daquele ciclone Idai, a Beira recuperou. A Beira recuperou contando com os próprios esforços, sem apoio do governo central. E a Beira está a se erguer. E a Beira continua a ser a Beira. Por isso, a minha presença aqui é uma satisfação e dizer que está havendo, de fato, uma boa governação aqui na cidade da Beira. Por uma razão muito simples. Sabeis perfeitamente que o governo central não tem apoiado onde a oposição está a governar. E aqui na Beira está-se a fazer um bom trabalho, está a fazer um bom serviço. É por isso a Beira só poderá desenvolver-se nas mãos do MDM. Já o Regulus Ngombe não deixou de manifestar o seu sentimento face aos 115 anos da elevação da cidade da Beira. 115 anos da categoria da cidade. De facto, a Beira era muito pequeno. Eu conheço bem a Beira, era muito pequeno. Mas a partir do edílio engenheiro de Filipe Simango, a cidade largou. Há muita coisa foi feita, mas também há muitos que passaram por este município, não conseguiram fazer por igual. Muito diferente mesmo. Veja só, a nossa cidade, a partir do suburbano até dentro da cidade, temos todos os sítios contentores de lixo. Mas também havia que passaram por aqui, não conseguiram fazer o mesmo. Então a cidade é grande. O que é que nós estamos a pedir? A cidade só para a recolha de resíduos sólidos, é preciso que a gente tenhamos mais alguns carros mais novos. 3, 4, 5 carros é para poder cobri-lo. Porque veja só, um carro vai recolher o resíduo só de Espangara, para ele deitar em milha 3 lá, com impedimento dos outros carros, gasta quase 2 horas do tempo. Então o tempo está passando, mas se for um bocadinho carros mais, então isso seria mais fácil. Por último, mensagem face à efeméride não faltaram. Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. No cumprimento do plano específico multissetorial relativo ao controlo de álcool, uma equipa composta por Polícia de Trânsito e o Instituto Nacional de Transportes Terrestres desencadeou uma operação denominada Carta na Mão em Inhambane, nos distritos de Machixe, Romuine, Morumbene, Massinga, Jangamo, Nharime e Zavala. A Polícia de Trânsito em Inhambane neutralizou na noite de sábado alguns condutores na rodovia que se faziam ao volante em situações impróprias. Acabo de beber uma média agora. Chega? Acabo de beber uma média agora quando estava sentado. Agora? Mas está vendo o que está acontecendo? Sabia que depois ia pegar o volante? Vem de onde?
Passar de onde, cara? Eu sou de Machis. Machis. Destino? Vou a Maputo. Maputo. Jantou aonde? Aqui em Lindela, em casa do meu cunhado. Qual é a justificação possível que você me traz de não pôr o cinto de segurança como condutor profissional? Eu acabei tirando de segurança agora, o chefe... Quando... Também tirou agora? Ele estava a pedir a casa de banho. Faz serviços públicos com a carta não compatível? Não, eu não estou a fazer chapa, eu estou a sair desse carro. Meu carro? Vou levar o carro do meu tio. E agora vou lhe fazer o teste de álcool. Pense para que o senhor sopra de como deve ser. Estamos juntos? Aqui enche o balão. Aqui o segredo disso para que eu lhe teste o álcool é do senhor soprar continuamente. Entendeu? Não pausa e não interrompa. E a máquina vai dizer que sim, já pode disparar. Ele vai disparar. Estamos juntos? Estamos. Pense para tirar a sua máscara. Quando se tira a máscara. Meu caro, por favor, pense para tirar a sua máscara. Consegues ver? Consigo, sim. Vamos. É para soprar continuadamente. Soprar até... Mas chefe, eu não sei. É para eu soprar como certo, estou a soprar. Mas eu estou lhe instruindo. Não é assim. Eu estou a soprar. É para eu soprar como então? Eu estou a soprar. É para eu soprar como? Se não quer, é só dizer não quer. Não é questão de não querer. Eu estou a soprar. Pode repetir. Vamos a isso. Meu caro, não é um segundo. Soprar continuadamente, sem parar. Como é que se diz soprar sem parar? Eu não vou mentir, meu chefe. O que eu dá para fazer agora? Eu estou a soprar. Pode responder a questão? Não percebi? Para ter a segurança da tua cidade. Para ser sério, foi uma falha. Não posso falar muita coisa. Foi falha, na verdade. É que, na verdade, eu parei ali um bocado ali para sair lá fazendo cidade. Depois, é verdade que não saía para fazer necessidade, mas pronto, eu acabei esquecendo mesmo. Peço desculpa. Mas sabe que a cinto de segurança é para prevenir e ajudar aqui durante a... Com toda razão, eu sei muito bem disso aí. É muito importante, eu sei muito bem disso. Por sua vez, Ernesto Guambi, chefe das operações do Departamento de Trânsito, diz que aguarda mudanças positivas por parte dos automobilistas. Sim, encontramos sim. É verdade que ainda não atingiram aqueles níveis, mas penso que daqui em diante, em outros pontos da província que está sendo feito o mesmo trabalho, penso que neste momento pode ter alguns resultados positivos, mas o que nós estamos a dar é a educar o cidadão, mostrar com A mais B que não deviam fazer deste, e aquele que já acusou 4,3, 8, então deve parar por aí, para não exagerar a dosagem do álcool. Sim. E depois deste trabalho, o que se espera dos motoristas, do comportamento dos nossos motoristas? Eu penso que há de haver maior revolução de mudança de comportamento. E porque a partir da altura que eles sabem que o álcool faz mal, então daí que vão mudar o comportamento. Esperamos o resultado positivo e passarmos 24 horas, 48 horas sem ter alguém com álcool positivo. Sim. Guambi aponta a falta de cinto de segurança como um dos casos mais frequentes. Nós notamos alguma deficiência de iluminação por parte de algumas viaturas. Então, principalmente esses que vão para a África do Sul, na chapa de matrícula, e não tem iluminação. Então, dificulta por forma as infrações mais frequentes. Sim, o cinto de segurança também, os nossos motoristas não têm tido o cuidado de colocar. Sim. É momento de olharmos para a previsão do estado de tempo que poderá caracterizar as próximas 24 horas nas principais cidades moçambicanas. Vamos começar pela zona norte do país, como é do costume.
Pemba vai registrar uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 21, com previsão de céu nublado. Lixinga vai registrar uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 17, também com céu nublado. E por fim, Nampula poderá registrar chuviscos com uma máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 12. Essa é a previsão do estado de tempo que poderá caracterizar as 3 cidades do norte do país. E saímos desta forma para a zona centro do país, onde poderemos igualmente acompanhar o tempo nas 4 cidades principais. Quelimane vai registrar uma máxima de 27 graus Celsius, uma mínima de 21 com céu nublado. Tete, igualmente com céu nublado, poderá registrar uma máxima de 32 graus Celsius, uma mínima de 20. Beira vai registrar chuviscos com uma máxima de 24 graus Celsius, uma mínima de 17. E por fim, Chimoio poderá registrar 21 de máxima e 12 de mínima, também com chuvisco. Esse é o tempo que vai, portanto, é a previsão do estado de tempo para essas 4 cidades principais. E agora saímos para a zona sul do país. Inhambane terá 22 de máxima, 17 de mínima. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 22 graus Celsius, uma mínima de 15. E por fim, Maputo poderá registrar céu parcialmente nublado, com uma máxima de 21 graus Celsius e uma mínima de 13. Previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. E assim saímos para a taxa do câmbio do dia de hoje, domingo 21 de agosto de 2022. Vamos pedir ao nosso realizador para que nos coloque aqui a taxa do câmbio, portanto, do dia de amanhã. Tenho sinal que temos algumas falhas técnicas. Neste momento vamos registrar uma breve pausa. Voltamos em breve com mais notícias. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Segunda parte do Telenotícias, uma vez mais, seja bem-vindo. Seguimos com a atualidade internacional. O corpo de José Eduardo dos Santos regressou a Angola. O antigo presidente que governou o país durante 38 anos faleceu no mês passado em Barcelona, cidade de Espanha, onde residia, era acompanhado clinicamente. A
A chegada a Angola dos restos mortais de José Eduardo dos Santos neste sábado põe um fim a um diferendo que durava desde o dia 8 de julho. O corpo foi entregue à viúva Ana Paula dos Santos depois de uma batalha jurídica nos tribunais espanhóis entre dois ramos da família. Os filhos mais velhos, nomeadamente Tizé, Coriandu e Isabel dos Santos, opunham-se à entrega do corpo à viúva e ao repatriamento dos restos mortais do ex-presidente antes das eleições do dia 24. Junto ao aeroporto, concentraram-se de imediato alguns populares que elogiaram o antigo presidente por ter lutado pela independência e trabalhado para a pacificação do país. A urna foi depois levada para a residência oficial do antigo presidente em Luanda, onde irá permanecer até ao funeral, com a data ainda por determinar. 28 de agosto, dia de aniversário de José Eduardo dos Santos, é sugerido como uma possibilidade. Restos mortais de José Eduardo dos Santos de regresso a Angola. Seguimos com outras notas na atualidade internacional. Milhares de pessoas assistiram este sábado à tradicional cerimônia de coroação na África do Sul, na África do Sul, onde o rei foi coroado da nação Zulu. Milhares de pessoas assistiram este sábado à tradicional cerimônia de coroação em Ulundi, na África do Sul, onde Misuzulu Kajelutsini foi coroado rei da nação Zulu. O novo monarca foi drapeado na pele do leão que matou durante a caça real que liderou na noite de quinta-feira na reserva de caça de Nkuzi Falsis, no norte da província de KwaZulu-Natal. A Constituição do país reconhece os governantes e chefes tradicionais. Estes reis, sem poder executivo, acabam por exercer autoridade moral e são profundamente respeitados pelo seu povo. A nação Zulu é o maior grupo étnico da África do Sul, com mais de 12 milhões de pessoas. De África, saímos agora para a Europa. O secretário-geral das Nações Unidas chegou a Istambul este sábado para acompanhar as inspeções de um carregamento de cereais ucranianos. Ao todo, 25 navios já partiram de Odessa e de outros portos ucranianos. Vi em primeira mão o carregamento de uma carga de trigo no navio. Fiquei muito emocionado ao ver o trigo a encher o porão do navio. Foi um carregamento de esperança para muitos em todo o mundo, declarou António Guterres aos jornalistas. No final de julho, a Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados, mas idênticos, com a Turquia e com as Nações Unidas para desbloquear a exportação de cereais bloqueados nos portos ucranianos. O acordo permite a segurança de rotas ferroviárias para a Polônia e Romênia e marítimas pelo Mar Negro, com destino ao Mar Mediterrâneo. Também neste sábado, o secretário-geral da ONU defendeu que os produtos agrícolas russos devem chegar sem entraves aos mercados. O que vemos aqui em Istambul e Odessa é apenas a parte mais visível da solução. A outra parte deste acordo global é o acesso sem restrições aos mercados mundiais de alimentos e fertilizantes russos, que não estão sujeitos a sanções, disse Guterres. Este sábado, o Reino Unido enfrentou o terceiro dia de greve dos transportes públicos. Na quinta-feira, os comboios do país paralisaram. Na sexta, parou o Metropolitano de Londres. As greves foram convocadas por vários sindicatos que exigem aumentos salariais ao nível do aumento do custo de vida. As greves ocorrem num período de férias escolares, mas prejudicam especialmente o movimento de turistas, adeptos de futebol que querem ir ao estádio para ver os jogos e aqueles que vão aos festivais de verão. No domingo, está prevista uma nova interrupção na circulação de comboios no país.
As negociações com um grande número de operadores ferroviários privados no país estão paralisadas. O ministro britânico dos Transportes tem sido acusado de bloquear a situação. Por seu lado, Grant Shapps culpou os sindicatos por se recusarem a aceitar reformas para modernizar o setor e disse na sexta-feira que elas podem ser impostas pela força. Este é o maior movimento de greve em décadas contra a inflação, que em julho atingiu 10,1% e pode ultrapassar a 13% em outubro. Estas não são as únicas greves no país. No domingo, cerca de 2.000 estivadores do porto de Felixstowe, o maior porto de carga do país, vão iniciar uma greve de 8 dias. É com a notícia sobre o aumento do custo de vida no Reino Unido que colocamos o ponto final nesta edição do Telenotícias. Assim, caro telespectador, agradecemos pela sua preferência. Votos de continuação de uma excelente noite e até mais.